Pilha de Gibis. E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que está lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo hoje estão Joel Moraes. Rouco, porém presente. E a volta dele, o saudoso Marcelo Miranda. In memoriam. Olá. Olha aí, vindo das profundezas do limbo. E Está de volta Marcelo Miranda. Trazendo um gibi coerente com o meu retorno. Aguardem. Olha esse aí. episódio não era melhor ser no Halloween, não. Eu com essa voz, esse bicho voltando dos mortos. Faremos um especial Halloween em homenagem a Marcelo Miranda, ele Não, presente ou não. Nem que seja especial psicografado, nós faremos. Mas vamos deixar de lero-lero e vamos falar dos gibizinhos lidos na última semana. Joel Moraes, o que você leu esses dias? Eu venho lendo religiosamente a nova mensal americana do Flash, Wally West, escrita pelo Simon Spurrier. Não sei se está correta a pronúncia, mas... Cuidado, porque dependendo Tá da pronúncia, sai É. estranho essa pronúncia. Justamente. Tá sendo uma ótima surpresa. Tá sendo algo, assim, literalmente inédito em qualquer mensal do Flash. Em todas essas décadas de história do Flash, eu acredito que seja a fase literalmente inédita, porque tá, assim, não chega... Eu não vou fazer comparação com Vertigo, porque é fácil, né? Qualquer coisa você já comparar com Vertigo quando sai um pouquinho da caixa. Mas tem uma pegada, assim, um Vertigo light, vamos dizer assim. Desde o começo, é uma fase que com certeza deve ter afastado muito o leitor, e deve ter afastado também leitores que vinham acompanhando a fase sorridente à luz do sol do Jeremy Adams. Mas, assim, está sendo uma fase, para mim, excelente. O camarada ele conseguiu colocar conceitos de ciência pop, vamos dizer assim, como dizia Grant Morrison, ficção científica, ciência pop. Ele coloca uns altos conceitos, assim, malucaços, que até fazem sentido pro Flash, né? Já que é um personagem que sempre brincou muito com essa coisa da física de super-heróis e tal, e conceitos científicos bem extrapolados. Só que nesse caso, ele colocou algo que é meio uma pegada quase de horror cósmico. Eu acredito que foi até o nosso amigo Reginaldo Yeoman que falou no Twitter, que é uma coisa meio Lovecraftiana, uma coisa de horror cósmico, e realmente tem. Só que além disso, ele colocou uma coisa que, para o Flash, poderia ser uma coisa que ia atrapalhar, que nunca foi muito usado nas outras séries, e quando foi usado um pouquinho pelo Mike Baron, acabou não funcionando, que é uma certa crise existencial, uma certa angústia, uma pegada assim que não casa muito bem com o Flash, que sempre é um personagem muito positivo. Na época do Mike Baron, logo após a crise nas Infinitas Terras, ele tentou fazer o Wally West e os outros personagens serem bem pós-modernos, né? Bem angustiados, aquela coisa bem pós-Watchmen, pós-Cavaleiro das Trevas. Não funcionou muito bem, não. Tanto é que logo o William Loebs, quando assumiu, foi mudando isso, e o Mike Wade pegou e deu no que deu. Super-herói puro. Agora, o Simon Spurrier está retomando isso, e está fazendo isso muito bem. Você está tendo uma exploração praticamente inédita da Linda West, que é a esposa do Wally, como é ser a esposa de um dos super-heróis mais aclamados do universo DC, e ao mesmo tempo um cara que ele vive em outro nível praticamente. Ele tenta ser o mais pai possível, mais esposo possível,
o marido mais carinhoso, mas ele não para. O cara é o homem mais rápido da Terra. Enfim, isso daí já é um bloqueio. Para completar, na fase anterior, a Linda ganhou poderes, enquanto estava grávida do terceiro filho. Ela se tornou uma velocista. Quando o filho nasceu, ela perdeu os poderes. Então ela está meio que tentando se readaptar à vida sem poderes, vivendo com o homem mais rápido do mundo. Com 3 filhos, 2 deles com poderes, que é o Jay e a Iris, e você tem essa dinâmica, que para mim está funcionando muito bem. A parte do horror cósmico e tudo mais, está dando uma travada na maioria dos leitores. Eu acho que deve ter afastado muito leitor, como eu falei, porque está sendo, e aí vem a ironia, na revista do Homem Mais Rápido, da Universo DC, está sendo uma trama lenta. Ele está tendo encontros cósmicos, encontros assim multidimensionais com seres que ainda não foram explicados totalmente. E isso realmente assim, tem alguns leitores que não gostam muito de, hoje em dia, de muito texto, nem de tramas tão arrastadas, mas está funcionando. Eu estou gostando muito. Já está na edição 7. O único ponto para mim que não sei, ele me agradou até agora, e eu espero que eu não apanhe por causa disso, nem dos ouvintes, nem do próprio, é a arte do Mike Deodato. Eu sinceramente, a última vez que eu vi a arte dele muito boa foi naquela época que o Jonathan Hickman estava nos Vingadores, mais especificamente em Novos Vingadores. Mas agora nessa mensal do Flash, rapaz, tem uns painéis que eu não sei o que é que está acontecendo, não. Na edição 3 tem um painel em especial que é mostrando o Marcos Mercúrio, né? E bicho, assim, o Marcelo Miranda, eu acredito que o Marcelo Miranda vai sacar referência, o Marquito também. Vocês assistiram aquele filme, aquela comédia chamada Top Secret, super confidencial, com Val Kilmer, anos 80? Sim, claro. Você lembra do Nigel? Lembra do Nigel? Não, aí é Era o rodapé vilão. demais, hein? Era o vilão. Aquele vilão do cabelo loiro. Porque tem uma cena em que ele tá disfarçado de vaca e vem um touro e carca ele. Quando ele sai andando, ele sai andando todo torto. Pronto, o Marcos Mercúrio tá desse jeito. O camarada, ele tá andando assim com, como a gente diz aqui no Nordeste, com os quartos todo desarrumado. Eu não sei que raio foi aquilo na arte do Deodato, não. Mas, enfim. E vocês leram? Estão lendo? Vão ler? Eu só li a primeira edição. Achei muito arrastado. Você agora tá falando que a trama é lenta, se desenvolve lentamente. Muito arrastado. Realmente tem muito texto, mas o fato de ter muito texto em si não é um defeito, porque você pode ter muito texto e a leitura ser fluida. Como não sei se pelo como você ouviu eu falando da saga da saga dos X-Men no volume 1 do Claremont. Tem muito texto ali, mas você lê aquilo como diria saudoso Vitor Azambuja, numa sentada. Então você não vê o peso daquele texto todo. Nessa primeira edição que eu li, eu senti esse peso do texto. Mas pode ser também porque eu não sou um grande fã do Simon Spurrier. Eu, pensando aqui de cabeça, eu não consigo lembrar de um gibi que eu tenha lido do Simon Spurrier e eu tenha gostado. Ele estava presente naquele revival do Universo Sandman, né, que teve a curadoria ali do Gaiman. Eu cheguei a falar disso em um pilha, foi completamente anticlimático aquilo dali, porque prometia muito e não entregou nada. Todos aqueles títulos, ele estava à frente do principal título, que é o Sonhar, que a única coisa que prestava ali eram os desenhos da Bilk Zevely. E teve mais recentemente escrevendo algumas coisas ali da era Krakoa dos X-Men, fez Legião de X, né, que é aquele título que falou do Legião e com o Noturno, escreveu algumas coisas ali que muito chato, e é um autor que eu realmente não lembro alguma coisa boa que eu tenha lido dele. Marquito, mas diga. Ele também tem uma fase bem mais ou menos no Constantine pós-Hellblazer, né? Que é a fase... Sim. A fase do Constantine na DC regular. Que eles ficam tentando, de todo jeito, manter o Constantine em voga, né? E nenhuma fase pegou. E ele escreveu uma dessa também. E também não é lá essas coisas, não. Não é a pior coisa que o Constantine aparece nessa fase pós-Hellblazer. Mas, de fato... Não chama tanta atenção. Agora eu fiquei muito curioso, Joel, eu não li, tá, esse Flash. Aliás, eu não leio o regular do Flash, já tem alguns autores, e eu amo o personagem.
Acho que ele tem ótimas fases, mas a última que eu li de fato foi a do. Um pouco depois. A fase do. Essa mais longeva do Renascimento. Né, depois Do que o... Manapu com o Brian Bucelato, né? Não, isso é 952. Não. É o do Jeremy Adams, né? Não, Também Williamson. não, essa foi depois. Tá difícil. Ah, né? então é do Williamson, é do Williamson. Isso, Marquito. Quero A gente. Ô, Joel, vamos deixar que uma hora ele ia acertar. Em vez de Joel deixar. ajudou. Em vez de deixar eu dizer, porque eu estava com ele na ponta da língua, o Marquito resolveu adivinhar, adivinhou errado e deu no que deu. Então, nosso amigo Williamson, Josh Williamson, que ficou acho que uns 5 anos no título, é um dos mais longevos ali da fase Renascimento, como um autor, um único título. E era bem legal, acho que depois fica se enrolando demais, mas era uma aventura, tipo, passatempo mensal gostoso ali, sabe? Como os melhores momentos, sei lá, do Homem-Aranha eram alguns anos atrás. E acho que recente também, é porque eu não tô acompanhando, mas o Maurício disse que tá numa fase bem gostosa também do Homem-Aranha. Agora, aí depois do Josh Williamson eu realmente não peguei, apesar de muito elogiada. E estou especialmente interessado nessa do Spurrier, por causa das referências aí ao horror cósmico, ao Flash um pouco remodelado, né? Então, uma hora acabarei lendo. Apesar de também não me empolgar muito com o Spurrier, tudo bem, a gente encara. Eu não tenho problema com o texto, não. Para escrever de horror cósmico, esse pessoal nunca é objetivo, que eu digo Lovecraft, né? Pois é. Mas, enfim, eu li alguma coisa da fase do Jeremy Adams, do Joshua Williamson eu li pouca coisa. E a Panini tá publicando a fase do Wade completa, né? Na saga do Flash. A gente falou do primeiro volume da saga do Flash. E tá indo de vento em popa, né? Eu acho que, do que a Panini já publica, eu acho que já entrou na fase que o Ieringo desenha. Não tenho certeza. Entrou, já. Então, Ou assim, tá anunciado já, né? Já tá na pré-venda. O que é uma maravilha, porque a Abril nunca publicou isso regularmente aqui no Brasil, né? Sempre foi muito espaçado, publicavam as histórias, pulavam outras e pelo menos agora tá... Pois é, e agora pelo menos está sendo publicado de forma decente, né? Então, o Flash é um personagem que eu gosto muito, eu acho muito interessante, mas, só que realmente essa fase nova que está sendo publicada aqui no Brasil numa mensal junto com a Mulher Maravilha do Tom King, né? Então, não sei se isso é bom ou ruim, se bem que eu gostei eu cheguei a falar da primeira edição da Mulher Maravilha, eu gostei do que eu li da primeira edição, tá tendo algumas críticas para variar o trabalho do Tom King e, enfim, lerei, está aqui na minha pilha virtual para ler, eu vou insistir, porque realmente tinha umas horas ali nos primeiros números que tava sendo difícil de ler, mas o Joel não é a primeira pessoa que eu escuto falar dizendo que estava sendo feita uma coisa bem diferente com o Flash, e é bacana ver como que os autores resolvem aproveitar o personagem de uma maneira diferente sem descaracterizar. Então, estou curioso. Lererei. Isso que você falou aí, deixa eu só fazer um complemento. O que está ao redor dele, a ambientação das histórias, o rumo que está tomando, para mim é inédito. Agora, o personagem não mudou. É o mesmo Wally West que a gente conhece, gente boa, descomplicado, tenta ao máximo ser o melhor herói possível, a melhor pessoa possível para quem está ao redor. Ele não está descaracterizado em hipótese nenhuma. Isso aí, para mim, já conta ponto gigantesco. Agora, a forma como as histórias estão sendo contadas e os temas, acho que 80% do que a gente está vendo agora é inédito. Realmente, para mim, é inédito. Vamos ver. Bom, eu falar de coisa inédita, eu vou falar de um gibi que demorou muito para sair aqui no Brasil. Eu lembro que quando isso foi publicado nos Estados Unidos, era numa era quando os fóruns de quadrinhos, redes sociais, eu acho que ainda não estava tanto assim em voga. O fórum já existia, mas que era o principal lugar de debate, mas... Alô Thiago, um abraço. Ele vai saber. Então, E aí, é um gibi que eu lembro que pediam muito para publicar, a Panini não publicou na época que saía no Brasil, e muito tempo depois,
a Panini lançou, que é aquele Capitão América A Verdade, que aqui, além desse título, ainda teve um subtítulo de Vermelho, Negro e Branco, do Robert Morales e do Kyle Baker, que é aquela famosa história do Capitão América Negro, né? Que eu lembro que quando era falado desse gibi, só citavam o nome do Kyle Baker. Tanto é que eu fui ver que era o Robert Morales que escrevia quando eu peguei o gibi na mão e fui ler o prefácio da história. E quando você para pensar na sinopse da história, ela faz todo sentido, porque se você não conhece, eu duvido muito que você não conheça a sinopse dessa história, mas vou falar mesmo assim, é a premissa de que os Estados Unidos, que isso é fato, não é ficção, ele tem um histórico de testes nas chamadas minorias, né? Testes biológicos, testes radiológicos, né? Isso é citado também nesse prefácio. E aí, quando ele tem em mãos uma fórmula que promete transformar um soldado em um super soldado, ele não vai aplicar essa fórmula no típico soldado norte-americano, branco, loiro, de olhos azuis. Ele vai testar naqueles soldados chamados de segunda classe ou de classes inferiores. Estou fazendo aspas aqui com as mãos. Os soldados negros ali em plena Segunda Guerra Mundial. E a premissa é essa. Eles têm uma pré-fórmula do soro do super soldado e eles não aplicaram a primeira vez no Steve Rogers. Eles aplicaram em todo um batalhão de soldados, em toda uma unidade de soldados negros, porque na época da Segunda Guerra Mundial ainda existia muita segregação nos Estados Unidos, então eles tinham batalhões só de negros, unidades só de soldados negros, enquanto os soldados brancos ficavam em outra unidade. Basicamente, esses soldados negros eram usados como bucha de canhão. E eles fizeram esses experimentos em soldados negros, e o único que sobrevive é o Isaiah Bradley, que se você assistiu Falcão e Soldado Invernal, você deve ter visto lá na série. Ele aparece o neto dele, que nos quadrinhos vira o Patriota, que é o dos Jovens Vingadores. Ele herda meio que os poderes do avô. E ele foi o primeiro Capitão América. Ele foi o Capitão América negro na Segunda Guerra Mundial. E é contada a história desse soldado e dessa unidade, né? Então, os desenhos, eu lembro que quando falavam desse gibi, exaltavam muito o Kyle Baker, só que eu achava esquisito, porque tinha um outro gibi do Kyle Baker que também todo mundo pedia para ser publicado aqui, e ele só foi publicado muito tempo depois pela Eagle Moss, naquela coleção daquela coleção de encadernados da DC que a Eagle Moss lançou, que é o Homem Borracha dele, né, que ganhou Eisner, foi um gibi de humor, foi bem, eu lembro que foi muito bem falado, todo mundo pedia que saísse por aqui, a Panini não publicou, e eu achava esquisito que de um gibi mais sério ser desenhado pelo Kyle Baker, que tem um traço tão cartunesco, né? E esse traço cartunesco, ele aparece no gibi, mas ele obviamente não é tão colorido e tão jovial quanto era o gibi do Homem Borracha. E o Robert Morales, eu fui pesquisar aqui, como eu não conhecia ele, eu fui pesquisar aqui na Wikipedia, e ele só escreveu, além desse Capitão América A Verdade, ele fez um arco do gibi do Capitão América. Ele escreveu dos números 21 ao 28 ali em 2004, que é aquele volume do Capitão América pós 11 de setembro. E eu realmente não lembrava que ele tinha feito. Ele escreveu logo depois que o Dave Gibbons saiu do título. Então eu não lembrava dele fazendo, eu não lembro qual foi a história que ele fez ali, e foi pouco tempo depois, né? Foi no ano seguinte a que ele tinha publicado
essa minissérie Verdade. E assim, a história toda é um soco no estômago, porque você lê aquilo dali e você entende que aquilo podia ser perfeitamente plausível caso os Estados Unidos tivessem um soro misterioso que transformassem os seus soldados em super soldados. Se a história do Capitão América pudesse ser verdade, aquilo dali podia ser muito, muito plausível de acontecer, porque eles contam histórias de experimentos sobre o que a sífilis faria com o corpo humano, sendo realizadas em cidades ali do sul dos Estados Unidos, cidades predominantemente negras. Fala de histórias sobre os efeitos da radiação no organismo realizados em reservas de nativos americanos. Então, e a gente sabendo do histórico, principalmente o histórico mais recente de racismo nos Estados Unidos, você entende que isso aqui seria muito mais possível de ter acontecido do que simplesmente ter sido injetado direto num soldado branco, loiro dos olhos azuis, que é o Steve Rogers, né? E não tinha lido ainda, como falei, esse daqui saiu lá nos Estados Unidos em 2003, e aqui no Brasil, acho que só foi publicado. Se eu li agora, eu tô com uma defasagem de mais ou menos 1 ano e meio de gibis na minha pilha. Então isso daqui eu acho que saiu aqui no Brasil por 2020, porque eu não comprei assim que saiu, né? Eu esperei uma promoçãozinha, um valor mais bacana para poder comprar. E realmente é um gibi assim bem forte, e eu recomendo a leitura para todo mundo que gosta de quadrinhos, assim, não só do Capitão América, mas de história também. É claro que é uma história fantasiosa, né? Até onde não é algo verídico, mas eles pegam muitos elementos do mundo real para poder contar essa história. Você chegou a ler esse gibi na época ou mais recentemente, Joel? Não, eu nunca li. Eu lembro de ter visto muitos elogios, justamente nesse período aí em que foi publicado, mas online, né? Eu via muito, na época, acho que foi a época de ouro dos sites que ainda tinha sobre quadrinhos, né? Que era o Newsarama, o CBR estava no auge ainda, aí você tinha o Comic Block, que era o fórum, e que o Geoff Jones e outros faziam parte. Você tinha vários sites, e o The Pulse, tinha vários sites na época que elogiaram muito, mas muito mesmo, porque justamente isso que você falou. Eles diziam que era uma história que fazia todo sentido de ser um retcon. Não era um retcon por um retcon. Eles pegaram algo que é realidade no nosso mundo real e transpuseram como um retcon para justificar. De que, para chegar ao ponto de fazer o que fizeram no universo Marvel, com vários soldados, inclusive Steve Rogers, eles não iam fazer isso realmente logo com os americanos. Os americanos, digamos, brancos, né? Eles primeiro testariam nas minorias. Agora, quanto ao que você falou do Kyle Baker, da arte dele, você achou curioso, porque você sempre viu a arte dele como algo mais cartunesco. Se eu não estiver enganado, a menos que a memória esteja me traindo, o Kyle Baker desenhou uma quantidade razoável de edições da mensal do Sombra, ainda ali no finalzinho dos anos 80. Porque depois da crise nas Infinitas Terras, que chegou a ser publicado no Brasil. Lembra que tinha um formatinho do Batman, onde foi publicado pela primeira vez o Batman no 1, do Frank Miller? Naquela época, aí saía histórias, parece que era do Falcão Negro, aquele piloto da Segunda Guerra, com arte do Eduardo Barreto. Acho que era do Eduardo Barreto. E saíram algumas edições do Sombra, que, se eu não me engano, parece que era escrito pelo Andy Helfer. Eu posso estar enganado, mas eu acho que era Andy Helfer nos roteiros. Eu tô aqui no Guia dos Quadrinhos. Ele realmente ele tem aqui créditos dele para mensal, uma minissérie do Sombra publicada pela editora Abril, que é escrita pelo Andy Helfer, exatamente. Por que eu lembro? Porque na época eu achei horrível. Na época, me perdoe, né? Eu tinha 13 anos, eu acho. 12, 13 anos e tal. E eles faziam uma linha Cienquívics. Ele aloprou geral, ele foi totalmente inspirado pelo Cienquívics. E se você olhar a arte dele nessa época, é puro Cienquívics. E, assim, é linda. A arte é linda, é fantástica.
Hoje eu reconheço isso, na época eu achei horrível. Mas ficou na minha cabeça aquela coisa, aquela arte suja, assim, estilizada demais, enfim. Mas é muito boa a arte nessa época. E você, Marcelo Miranda, você leu isso daqui? Você lembra de alguma coisa? Não, cara, eu inclusive me senti um pouco ignorante, porque eu não conhecia essa história até ela ficar famosinha com a série do Falcão, né? Do Falcão, gente. É do Falcão mesmo. É, ou se eu conhecia, eu tinha lido em alguma matéria sobre o Capitão América, meio en passant, sabe? Que afinal de contas é uma história de mais de 20 Sim. anos atrás. Mas assim, eu não tinha o conhecimento de que havia tido essa história, com esse desdobramento, com essa pesquisa também, na parte real, né? Eles usarem essa alegoria aí dos experimentos com pessoas negras e tal. Então, pra mim é novidade. E aí, quando saiu no Brasil nessas edições muito caras, eu já tava numa fase, digamos assim, de contenção, então eu ainda não tive a oportunidade de pegar e lê-la. Mas, pô, fiquei muito animado com as falas de vocês. E só para complementar, só para dar a data certinha, a Panini publicou aqui só em julho de 2021. Ou seja, quase 20 anos depois que saiu lá nos Estados Unidos, foi que a Panini publicou aqui no Brasil. E embalada pela assim, série, né? A série que deu uma empurrada nessa história. Sim. Não só a série, mas aqui eu acho que teve a série, já tinha tido o Sam Wilson como Capitão América, né? Já tinha saído as histórias dele nas mensais aqui como Capitão América, e teve a série, né? Que apresentou o Isaiah Bradley e o neto dele, que também já tinha aparecido há muito tempo no Jovens Vingadores, né? Era justamente isso que eu ia falar, que não ficou só nisso, né? Como era o nome dele? É o Alan Heinberg, né? Alan Heinberg. Ele aproveitou o conceito e criou um legado, né? De que o neto dele, que é esse que aparece na série, se tornaria o Patriota, né? Seria o novo Patriota da Marvel. Eu não sei se era Super Patriota ou Patriota, acho que era só Patriota. Só Patriota. Que fez parte da primeira formação dos Jovens Vingadores. Isso. Que é bem bacana também esse primeiro título dos Jovens Vingadores, é muito bom, do Alan Heinberg com o Jin Chung, né? Que é o Jin Chung que desenha. Isso. É bem bacana. Mas você, trevoso Marcelo Miranda, o que você leu? Pois é, como eu estava no limbo dos mortos da podosfera, eu resolvi trazer um gibizinho, que não é um gibizinho, na verdade, é um gibizão, justamente sobre um morto retornado à vida, ou sei lá, não é exatamente isso não, mas enfim, é um sujeito que morre e volta, que é o Corvo. O Corvo os noventistas vão se lembrar do filme com o Brandon Lee, né, um baita filme aí dos anos 90. Aliás, já citou Top Secret, né, um outro filme mais ou menos dessa época, né, um pouco antes. Então hoje também é a nostalgia cinéfila aqui. Acho que todo mundo dessa geração aí, 30, 40 a mais, se deparou com o Corvo como um belo filme, acho que é 94, e tinha o Brandon Lee, e o filme estreou sobre a aura dele ter morrido no set, né, ele estreou bem depois, então quando ele foi exibido, o Brandon Lee já tinha falecido, é um filme póstumo, e por muito tempo foi um marco aí desse cinema mais gótico, hollywoodiano, um filme barato, na verdade, nem é uma superprodução, gerou várias sequências, gerou série de TV, um monte de coisa. O que não se sabia tão detalhadamente na época é que era uma adaptação de quadrinho. A gente sabia por informação, mas obviamente aquilo não tinha saído no Brasil, era uma fase em que não se publicavam essas edições cheias de conteúdo e tal, então eu, por exemplo, nunca tinha lido quadrinhos do Corvo até anos depois. E aí a referência que a gente tinha é que o Corvo era escrito e desenhado pelo James O'Barr, né, um quadrinista aí que era um diletante, digamos assim, e caiu nas graças da eternidade quando ele fez o Corvo no comecinho dos anos 80, baseado numa experiência pessoal de perda, né? Muito rapidamente aqui, o James O'Barr tinha uma namorada na adolescência, adolescência, pós-adolescência, né? E um dia qualquer assim, ele precisava sair ou algo assim, mas ele não tinha pagado o seguro do carro, o IPVA, ele não tinha pagado um documento que ele precisava para circular e ele estava com medo de tomar uma multa e pediu para a namorada
ir encontrar com ele ou levar ele para algum lugar. No trajeto dela para encontrar com ele, ela foi atropelada e morreu, né? E ele ele entrou em trauma e transe absoluto por achar que a culpa foi dele. Ele escreve isso na introdução da HQ, né? Ele fala que o mundo dele caiu, porque ele começava a pensar, se ele não tivesse chamado ela, se ele tivesse pagado a conta, se ele tivesse ligado para ela 10 minutos depois, e aí ela tivesse saído um pouco mais tarde, o carro não teria batido nela, etc, etc, etc. Mas depois de muito tempo, ele passou a conviver com isso de uma maneira, né, terapia, e quadrinho, ele encarou isso como, né, um trauma da vida e seguiu. Mal sabia ele, coitado, que quando o Corvo foi adaptado para o cinema, ele era muito amigo do Brandon Lee. O que acontece? O Brandon Lee morre no set e ele voltou às mesmas crises. Ele conta isso na introdução. Ele fala, cara, e se eu não tivesse escrito essa HQ, o Brandon Lee não teria feito a adaptação, ele não teria morrido. O cara pira de novo. Até que a esposa do Brandon Lee, né, a viúva, chega para ele no velório, eu acho, alguma coisa assim, e fala, a culpa não foi sua, e ele se sente abençoado ali, de que ele não precisava ficar se culpando e continua a vida. Então James O'Barr tem um pouco essa trajetória pessoal marcada por tragédias, e o Corvo é a resposta a isso, né? Quem já leu aí, é basicamente o Eric Draven, cuja namorada morreu, violentada e assassinada, e ele também, e ele volta do mundo dos mortos para se vingar dela, né? E ele, usando ali aquele visual bem gótico, bem noventista ali, pintado, com a pele branca, e não é que ele tem superpoderes, mas ele é muito forte e obviamente indestrutível, né? Porque ele já tá morto, ainda que ele se machuque, digamos assim, ele não é imparável, mas ele tem resistência, né? Então ele é uma espécie de zumbi poderoso, assim. Então ele toca o terror na noite, tentando encontrar os criminosos responsáveis pelo ataque à namorada. E o James O'Barr conta que o Corvo, o quadrinho, é o grito de desespero dele e de vingança, né? Já que ele, obviamente, não é um bandido que foi atrás para se vingar da morte da namorada. Ele usou os quadrinhos para espiar um pouco tanto a culpa por um lado e o ódio, né, por outro. Parece que o motorista do carro estava bêbado, tinha uma coisa assim bem ruim. Então ele faz esse quadrinho, ele começa fazendo muito sozinho, independente. Ele até conta que ele fez tudo no papel, não tem nenhum efeito externo, é tudo ali no lápis, preto e branco e tal. E aí uma editora muito pequenininha, chamada Caliban, eu acho, Caliber, né? Que era uma editora de fundo de garagem, literalmente ela funcionava nos fundos da garagem de uma loja de quadrinho, resolve publicar as primeiras histórias, quase como um fanzine, e estoura, né? Vira um grande sucesso, e ele publica várias outras histórias, uma minissérie, depois outras histórias, e o personagem meio que cai em domínio de outras editoras e outros autores também continua. Mas tudo isso para dizer que dois motivos me trazem de volta esse quadrinho, né? O primeiro é que ele foi publicado no Brasil pela Dark Side alguns anos atrás. Eu tô olhando a edição aqui, foi publicado em 2018. O da Dark Side 2018, mas não foi a primeira vez que o personagem foi publicado aqui no Brasil, mas ele foi publicado pela primeira vez em 98 pela Mitos, uma minissérie, porém essa minissérie não é do James O'Barr, é do Matt Wagner com o Matt Wagner não, do John Wagner com o Alex Maliv. Ah, olha, que assinava Alexander Maliv nessa fase. Exatamente. E depois a própria Mitos publicou uma segunda minissérie, que aí é uma corva, não é um corvo, que aí é escrita pelo O'Barr e desenhada pelo Maliv. No ano seguinte a Mitos publicou. E a Pandora Books, sempre incrível. Aqui o Guia dos Quadrinhos sempre salvando a gente, exato, né? Exato. Aí a Pandora Books publicou a primeira, na verdade foi a primeira vez, foi uma edição especial e é a primeira vez que tem, que são as histórias escritas e desenhadas pelo James O'Barr, que aí ela publicou em 2003 um encadernadão ali de 244 páginas, deve ser essa mesma que a Darkseid publicou depois provavelmente numa edição bem luxuosa, né? Porque aqui tá como edição definitiva, então...
Pode ser, teria que ver o conteúdo, eu não conferi isso, né? Eu não conheço essa edição, assim, nunca peguei nela. Mas a edição da Darkseid, ela compila as histórias originais do Obar, então tem as primeiríssimas, inclusive a primeira mesmo, que é uma história muito curtinha, de acho que 5 ou 6 páginas, que ele apresenta o personagem. Você nem sabe direito o que ele é, o que ele faz, ele só chega, dá um aperto num traficante, num beco, assim, e vai embora, né? E aí depois tem tipo uma minissérie, né? Que são várias partes, e aí algumas outras histórias que estão aqui. E assim, conhecendo o histórico da Pandora, muito provavelmente ninguém soube que a Pandora publicou, nem os donos dos direitos, né? Mas. Não, nem o James O'Barr, né? Provavelmente não. E essa edição da Darkseid, na verdade, ela é uma reprodução, né, digamos assim, um licenciamento aí, de uma edição americana que compila exatamente o mesmo conteúdo, que é... Eu não tenho certeza se é essa edição, mas ela chama The Crawl mesmo, né, de 1989. Ela coleta vários materiais da Caliber, né, que foi a primeira editora, e que é basicamente o que você precisa conhecer do personagem, né? O Corvo não é um personagem de cronologia, mitologia, nada disso. Ele é um personagem bem isolado ali na bolha dele. É uma história bem trágica, bem violenta, mistura romance, gótico, terror, porradaria e sanguinolência exacerbada e muita, muita melancolia. Assim. Em alguns momentos você tem a sensação de que é um proto-suicida escrevendo, o que provavelmente o James O'Barr foi em algum momento dentro dessa história terrível que ele passou, né? Então você vê que é um quadrinho também muito filosófico, muito existencial, né? O filme de 94 é um pouco assim, mas ele é mais acelerado no sentido de ser basicamente um filme de terror e de ação, que você tem ali um personagem que morre e volta pra vingar a namorada, uma espécie de justiceiro das trevas, né? Mas é mais na porradaria. O quadrinho ele tem muita ação, mas ele também é muito melancólico, poético, etc. É muito legal também que o estilo do James O'Barr alterna de algumas histórias para outra, então tem algumas que é pintado. Bom, gente, eu sou péssimo com técnica, tá? Mas dá pra perceber que é uma pintura. Em outros é um nanquim mais básico, de caneta ali, né? E em outros ele tem uns enquadramentos mais elaborados visualmente, em outros é aquele esquema de quadrado, né? De quadrinho bem básico de narrativa. Então, ler essa edição da Darkseid é também conhecer um estilo de um autor muito legal, que passa bem no radar baixo aí dos mega autores da indústria americana, né? O James O'Barr tá com 64 anos, então ele tá bem ativo e fez várias outras coisas ao longo da trajetória, mas de fato ele é imortalizado pelo Corvo. E como eu estava falando, eu trouxe isso aqui porque a Darkseid está republicando essa edição que ela estava esgotada. Ela é um formato meio de livro, assim, é bem bonito, sabe? E isso tudo porque vai ter uma nova adaptação do personagem para cinema esse ano, com o palhaço do It, lá um dos filhos do Skarsgård, lá um dos 50 filhos do estilo Skarsgård. Eu acho que é o Bill Skarsgård, mas tem que confirmar. Eles são a família Baldwin do século XXI, né? Tem Skarsgård pra todo lado, assim. Mas é o mesmo rapaz que fez o It, a coisa, né? O filme do It aí, há uns anos atrás. E se eu não estiver enganado, mas eu posso estar confundindo o Skarsgård, ele também foi o vilão do John Wick 4. Tá? Então vocês me... É isso mesmo. Acabei de confirmar aqui no Google. Quem viu John Wick 4, essa obra-prima do cinema, ele foi o francesinho fé da puta lá que inferniza a vida do John Wick ao longo do filme todo. E ele foi o palhaço do It e agora ele vai ser o Corvo. Ou seja, só faz personagem trevoso, pelo jeito. Quem viu também um terrorzinho bem bom chamado Noites Brutais, vai reconhecer ele. Lá ele pode ou não ser um personagem trevoso, eu não posso contar porque é spoiler. Mas esse moleque é bom, é o Skarsgård talentoso, né? Porque tem alguns que não são, não. Porém, infelizmente, eu tenho que dizer aqui a verdade, o trailer desse Corvo é horrível. Então eu tô bastante... É o que eu ia falar. Eu não vi o trailer, mas eu escutei alguns podcasts que falaram sobre e o comentário era que o diretor não tinha entendido o personagem, que o personagem era um personagem trevoso e ele colocou pra ser um personagem porradeiro e... tô preocupado. Disco. Então, mas na verdade, é assim, eu acho que aí é um pouco de mimimi também, sabe? Porque
eu não acho que tem que entender nada, assim, eu tô falando pros haterzinhos aí. Porque ele vai dar, né, seja lá quem adaptar, não sei quem dirige é o Rupert Sanders, tá? Daqui a pouco eu vou falar os grandes filmes que esse sujeito fez. Eu nem sei se é ele que tá adaptando, mas de qualquer maneira, você pega ali o personagem e faz o que você quiser. O que eu achei ruim no trailer é que parece uma grande bagunça, assim, uma espécie de Zack Snyder mais escuro ainda, entendeu? Então eu não me animou. O Marquito vai colocar no link pro trailer aí. Não me convenceu, assim. Não me animou muito aquela visão que o trailer transmite de uma adaptação do Corvo. Eu vou ver, estou curioso, mas eu achei muito num clima meio isso, sabe? Assim, tá tentando pegar carona do John Wick, misturado com filme de super-herói. É um pouco esquisito. Eu acho que tem cara de saladeiro, sabe? Então, não sei. Agora, o Rupert Sanders, ele dirigiu a adaptação malfadada, porém que eu não acho de todo ruim, do Ghost in the Shell, com a Scarlett Johansson, mas é um filme bem detestado. E fez também, esse é bem ruim mesmo, aquele Branca de Neve e o Caçador com a sei lá com quem, com alguma atriz bonita aí. E com o Thor. O Thor. É o Thor, a Charlize Theron e a Kristen Stewart. Quer dizer, um baita elenco, mas o filme é para adolescentes abaixo dos 13 anos, assim. Então, assim, é um sujeito que claramente ele tá meio, eu chamo de fazedor de linguiça de Hollywood, assim. Chamou, o cara faz. Adapta Ghost in the Shell, vai lá e faz. Agora Branca de Neve e Aventureira, vai lá e faz. Devem ter jogado o Corvo pra ele vai lá e faz. Então, não me animei muito. O filme de 94 é do Alex Proyas, que também não é, assim, um brilhante, mas era um realizador na época, ali dos anos 90, bem promissor. Tanto que é um filme marcante até hoje. O pessoal que viu tem essa memória. Você revê ele hoje, é um filme que deu uma envelhecidinha ali, porque ele é meio cafona, mas ainda funciona bem. Agora, essa nova adaptação aí tá um pouco esquisita. As continuações eu deixo para os universitários avaliarem, eu acho que não vem ao caso não. Mas o que importa é, o quadrinho do Corvo é muito legal, é bonito, é poético, é um ótimo quadrinho pra você dar de presente pro crush, porque ou vai te amar ou vai te odiar de uma vez, aí você já resolve isso. E porque realmente é comovente, sabe? É um quadrinho de uma pessoa apaixonada e que qualquer pessoa pode ler. Você não precisa conhecer nada, nem antes nem depois, né? Você pode até chamar de graphic novel, que você ainda sai bonito na fita, assim. Apesar de não ser. Mas enfim, né? E daí? E é legal, a edição tá bonita, a edição da Dark Side tá caprichada. Tem umas pin-ups no final, né? Com aquelas capas variantes e tal. E até umas páginas coloridas. Então, recomendo. Fica a dica aí. Muito bom. O Marcelo Miranda me mandou esse gibi emprestado para eu ler, mas eu ainda não li. Eu mandei pelo nosso sistema interno de empréstimo. Exatamente. Mas eu quero dizer ainda que eu estou não com li, ele mas em mãos. Escuta aqui, ó. Ó como é que a capa é dura, ó. Tá vendo? O negócio é pesado. E eu fiquei curioso porque é um personagem que eu nunca li nada. Eu confesso a você que eu não sei se eu assisti esse filme na época, porque eu era muito pequeno quando teve o filme. Ele ficou muito mais famoso realmente pelo acidente do Brandon Lee, né? Para os novinhos que chegaram agora, ele... vamos explicar melhor. Né? Porque a gente tem que explicar, né? Ele foi morto no set de filmagem, colocaram bala de verdade numa arma que deveria ter bala de festim, né? E ele foi mais ou menos o que aconteceu com... foi mais ou menos o que aconteceu recentemente com o outro Baldwin, né? Com o Baldwin, com o filme do... Exato, com o Alec Baldwin. Foi do Alec... O ator Alec com Baldwin. o Alec Baldwin, né? Há uns 2 anos parece atrás, que a armeira do filme foi condenada, né? Foi. Eu vi uma outra notícia recente que a armeira do filme foi condenada. Mas o e foi basicamente isso que aconteceu. O incidente é bem similar, né? Pode falar. Colocaram bala errada, né? E tanto é que, na verdade, havia mais acidentes em set do que deveria ter na época. O acidente com o Brandon Lee alertou o Hollywood e os sindicatos de que era preciso um sistema mais rigoroso de segurança para lidar com arma de fogo em sets, né? Então eles ampliaram muito a segurança depois do incidente com o Brandon Lee. Tanto é que é raro acontecer.
Eu não lembro de ter visto mais nada, só esse recente no filme do Alec Baldwin. Provavelmente assim, deve ter acontecido mais coisas, mas eu realmente não lembro de ter visto. Não, E, com essa outra coisa magnitude, não. Matar uma pessoa no set, não. Pois é. E outra coisa para os mais novinhos também, o Brandon Lee é filho do Bruce Lee. Era filho do Bruce Lee, né? Então, já era uma dinastia se formando ali em Hollywood. E o Brandon Lee tava muito promissor, né? Ele era muito jovem quando ele morreu. Já tinha feito alguns filmes, inclusive um com o Dolph Lundgren, né? Aventureiros do Bairro Proibido, que é muito legal. Não, desculpa, Massacre no Bairro Japonês. Não, é Massacre no Bairro Japonês. Eu chamei do filme do John Carpenter. Massacre no Bairro Japonês. Enfim, um cara novo, bonito, talentoso, lutava pra caramba, né? Tinha tudo pra seguir os passos do pai, porém morreu também muito precoce como o pai, né? O Bruce Lee morreu aos 32 anos de idade, filmando, né? Não morreu no set, mas ele estava filmando o Jogo da Morte. E então é uma tristeza mesmo, uma tragédia familiar aí. E então a gente tem o caso aí do Brandon Lee mesmo, que marcou a história desse filme. E o personagem, em certa medida, né? Que é um personagem que lida com isso, né? Com perdas, morte, vingança e tal. Tanto é que eu não lembro do filme, eu não sei se eu cheguei a assistir o filme, mas eu sei da história do Brandon Lee. Marquito, filmando, é muito provável, né, de você ter visto assim, até passava muito na TV, sabe? O SBT eu acho que exibia. Então eu não duvido que você tenha se deparado com ele. Mas também você pode ter se deparado com alguma das sequências. Inclusive, eu acho que o Corvo 3 é com o John Connor. Lourenço. E não teve alguma coisa que o Lorenzo Lamas fez também? Porque quando é alguém cabeludo, sempre tem o Lorenzo Lamas no filme. Às vezes alguns filmes assim, de roteiro mesquinho. Mas quando tem esses filmes assim, meio B, sempre tem o Lorenzo Lamas ali envolvido. Não, mas principalmente quando é continuação, que o ator original não quer ou não tá disponível pra fazer, ele chama o Lorenzo Lamas. É verdade, você tem que... A não ser que eu tenha me enganado, não, o Lorenzo Lamas não fez nada, não. Quem fez o Corvo depois foi o Vincent Perez, né, no Corvo 2, que aliás é muito bom, aliás, e é roteiro do pouco admirável David Goyer, hoje bem conhecido aí dos super-heróizinhos. Aí depois teve o nosso amigo John Connor, né, que em 2005 fez o Corvo. E a série de TV, Marquito, não tem o Lorenzo Lamas não, tá? Então, infelizmente, você está enganado. Eu sempre soube... Eu sempre achei que quando tinha... Você está confundindo. Quem fez a série de TV foi o Sub-Lorenzo Lamas, que é o Mark da Cascos. Esse daí. Pronto, é assim. O ator é cabeludo, não quer fazer a sequência ou não tá disponível, chama o Lorenzo Lamas. Quando o Lorenzo Lamas não quer fazer, chama o Mark da Cascos. É isso. É por isso, exato. Então é isso que você tá confundindo. A série, né, para os mais novinhos, foi exibida de 98 a 99, só teve uma temporada, foi um fracasso. Por que será, né? Joel, você tá tão quietinho aí, você está tão quietinho aí, fale-nos sobre o Corvo. Você chegou a ler algum gibi do Corvo? Você lembra do filme? Diga aí. Primeiro de tudo, eu fiquei calado, porque ver Marcelo Miranda falando de cinema é uma aula, né? Isso! Olha, vamos para um quarto. Eu só falei rodapé de página aqui, o que é isso? A gente vai gravar o podcast da Legião. Olha aí. Opa! Tamo junto. Mas, ó, veja só. Eu só me lembro, eu nunca assisti o filme do Corvo, nenhuma dessas outras séries. Agora sim, é que nem vocês falaram. É um troço que está presente no inconsciente coletivo dos anos 90. Quem cresceu nos anos 90, porque passava direto na TV, alguma coisa dele, passava. Você sempre vê alguma coisa. E essa lenda, tanto é que eu lembro que aqui a pivetada daqui do Jacintinho, daqui de Marcel, rolava já no telefone sem fio, de que o Brandon Lee teria morrido no set, baleado, da mesma forma que o Bruce Lee foi morto. Sim. Sendo que o Bruce Lee não morreu. Mas você espalhou aqui a história, todo mundo, cara, foi. Do mesmo jeito que o Bruce Lee morreu a tiro, o filho morreu. Sendo que o Bruce Lee não tinha morrido a tiro. Por muito tempo você achou que o Bruce Lee tinha morrido baleado também, né? É verdade. Ali na Boca Pequena. Na nossa cronologia aqui... A cronologia aqui no Jaciqueira. Não, porque assim, anos 90, anos 80, mas anos 90, a galera aqui tinha a idolatria, né? Schwarzenegger, o Jean-Claude Van Damme, essa galera, né? O Mark da Cascos,
o Chuck Norris, ele não era um alvo de gozação, não. Eles não viraram figura folclórica, não, como posteriormente. Na época eles eram reverenciados. Eram os caras do filme de ação, né? Então esse do Corvo, eu lembro disso. E lembro também, é impossível não lembrar, eu sempre associo com outro personagem, que esse não foi criado dos quadrinhos, mas era uma homenagem aos quadrinhos e aos pulps. O Darkman, do Sam Raimi. Sim. Eu sempre associei. Aquela coisa, né? Aquela coisa sombria e tal. Primeira adaptação Agora, de quadrinho do Sam Raimi, comentário, e não era uma adaptação de quadrinho. Isso. Foi bom você ter me falado isso, da origem verdadeira da história, que foi a morte trágica, né, da namorada do James O'Barr, que isso gerou o quadrinho, que gerou o filme, que acarretou na morte do cara. Porque com essa quantidade de tragédias, somada ao pai do Jason Lee, que também teve a morte trágica. Jason Lee não, rapaz. Bruce, o pai do Brandon Lee. Pronto. Eu trago esse gibi aqui pra casa e conto isso pra minha senhora, ela joga pela janela. Foi até bom ter me avisado. Ela vai achar que é maldição, né? Ela é supersticiosa. Não, ela é supersticiosa. Você vê, até hoje ela já me pediu por tudo. Não compra esse gibi pra cá. Hellblazer. Eu digo, mas peraí, tava baratinho, tava na época a promoção desses. Os encadernadinhos da Panini estavam a R$10 na Amazon. Era uma coisa tudo baratinho. Ela, por favor, compra o que quiser, menos essa desgraça, não traz aqui pra casa, não. Olha aí, vai ter que ler de outro jeito, então. Pois é. Mas é bonito, viu? Recomendo. Compre, deixa aqui em casa, quando você quiser eu levo pra você ler e depois trago de volta, João. Mas o ouvinte compra nos links do Sete Jagunços aí, tá? Olha aí, o link estará aí no post para nossos ouvintes pegarem essa edição da Darkseid, que parece estar bem bonita mesmo. É bonita e cheirosa. Recomendo. Olha aí. Então é isso, né? Acho que teve quase uma horinha de entretenimento para os nossos ouvintes, Marcelo Miranda. Bem-vindo de volta, viu? Não se afaste, não... Não, Marquito. Pode deixar. Eu prometo que esse ano ainda eu gravo mais um. Olha aí. Promessa é dívida. Fica registrado aqui o convite formal. Vamos gravar um podcast sobre a Legião dos Super-Heróis. Eu não esqueço nunca de ouvir você falando, que desconhece quase tudo sobre a equipe e tal. Eu sei que em um podcast você falou que não conhecia nada e alguém citou meu nome. Então, eu acho que seria massa mas isso. Mas por que você vai me convidar para falar de um assunto que eu não conheço? Não entendi. Exatamente isso. Você vai falar justamente de uma coisa. Que porcaria é essa? Aí eu vou explicar o que você disse. Continua sendo uma porcaria. Entendi. Quando eu explicar, você vai continuar dizendo. É uma porcaria. Combinado. Você chama a mim. Você chama a mim, que não sei nada, e chama o Jamerson, que sabe tudo. E aí pronto. Não, ali é um mestre. É outro. É uma enciclopédia viva da Legião. Pronto, foi um podcast de 85 horas. A única enciclopédia viva da Legião, né? Não é uma, é a. E se chamar o Reginaldo... Não. Reginaldo e Elmen também. É um grande conhecedor. Olha aí. Se você chamar o Reginaldo, aí o que é que acontece? Os três começam a falar, você vai ficar triste, chorar, desliga o microfone e vai embora. E o que é pior, ninguém vai perceber, porque eles vão continuar falando de Legião e não vão perceber que você saiu da ligação. Reginaldo só sabe tanto de Legião porque absorveu os conhecimentos de Jamerson. Foi na viagem. Ele passou de avião por cima de Nanook, aí absorveu os conhecimentos. Osmose. Mas, então está prometido o podcast Legionários para breve, né, Joel? Você estava aqui comigo? Sim, eu prometi. É muito engraçado. Esses participantes desse podcast só me fazem rir. Muito obrigado, viu, Joel Moraes? À disposição. E é isso, pessoal. Até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br